a Jovem Pan aqui de Presidente Prudente, nós conversamos com o presidente do MDB, que é Fábio Sato, que falou sobre o afastamento de seu companheiro de partido lá no Distrito Federal, sobre os atos também de vandalismo ocorridos em Brasília no domingo à tarde e também falou sobre qual será a posição do partido com relação ao novo governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Falou com o Ricardo Veiga. Vamos ouvir a reportagem. Bom, e hoje estamos aqui no Jornal da Manhã com o empresário e presidente do MDB aqui em Presidente Prudente, Fábio Sato. Bom dia, Fábio. Bom dia, Ricardo Veiga. Vamos aí, vamos bater um papo sobre os acontecimentos. Vamos lá. O governador do Distrito Federal, né, o Ibanez Rocha, que é também do MDB, ele vai ficar 90 dias afastado no cargo. Em decisão ali publicada na madrugada de segunda-feira, dia 9, né, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, citou descaso e omissão por parte do governador e do então secretário de Segurança do Distrito Federal, Anderson Torres, que foi exonerado no domingo. Fábio, qual que é a posição do partido com relação a esse afastamento do governador e também, né, sobre os ataques às instituições ocorridos neste domingo em Brasília? Ricardo, vamos lá. Com relação ao governador Ibanez do DF, ele é um advogado por formação e também ele foi presidente da OAB. Então, eu quero acreditar que ele é um profundo conhecedor das leis e que ele não teve participação alguma e nem negligenciou nada do que aconteceu em Brasília nesse 8 de janeiro. Porém, pelo tamanho das circunstâncias e o movimento que virou ali na Praça dos Três Poderes, a qual eu trabalhei durante 2 anos ali na Esplanada em Brasília, conheço bem, pelo tamanho e proporção, eu vejo também com uma certa naturalidade uma intervenção federal no DF para que as forças nacionais possam agir com mais liberdade também. Então, essa é a nossa posição enquanto MDB, de que acreditamos que o Ibanez não tenha participação nisso e que o secretário, sim, de Justiça do DF, que possa ter alguma participação, pelo menos a negligência disso, já foi afastado preventivamente até com um pedido de prisão, né? Eu não sei se isso foi muito arbitrário ou se foi feito no calor da emoção ontem, mas alguma coisa eles tinham que fazer. E talvez sobrou para essa pessoa essa voz de prisão, né? Agora, com relação à tomada da Praça dos Três Poderes, Ricardo, eu vejo assim, eu gosto de contextualizar a história, senão a gente fica meio que solto nessa linha do tempo, né? Eu sempre digo que 2014, na eleição do Aécio e da Dilma no segundo turno, até aquele momento, o Brasil não tinha um movimento de direita, não tinha ninguém que personificasse isso, nem um partido que assumisse e nem as pessoas aqui na sociedade civil se assumiam de direita, né? Então, nós tínhamos um governo militar de 64 até 85, e quando um civil voltou a governar o Brasil, que foi o Tancredo Neves, que na verdade ele nem chegou a assumir, e fez aquela transição para o Sarney, porque ele acabou falecendo dias antes da posse. Então, nós ficamos de 64 a 85 no governo militar, e depois de 85 até 2014, nós ficamos numa centro-esquerda. O Brasil ficou sempre alternando nesse movimento de centro-esquerda. Quem era direita no Brasil? Era o PFL, né? Nos anos 90, no começo dos anos 2000, e depois, por incrível que pareça, o PSDB abrigava essas pessoas que têm um pensamento mais à direita por décadas, né? Então ficava, só que sempre nessa centro nem centro-direita não era centro-esquerda mesmo, né? Então, quando surgiu o Jair Bolsonaro em 2018, ele conseguiu pegar uma demanda reprimida de décadas, de mais de 2 décadas de contingenciamento dessas pessoas que não tinham um representante à direita, assumidamente. Foi então que surgiu esse movimento. Então, essa carga toda, essa energia toda depositada pelos movimentos de direita e de extrema direita se deve também a esse ficou represado essa energia toda. Só que o pessoal, convenhamos, exagerou um pouco na dose, ou está exagerando um pouco na força empregada. Porque, Ricardo, não é normal uma pessoa saudável e equilibrada emocionalmente entender como natural um movimento de invadir instituições
públicas, como foi feito. Assim como a gente fica revoltado durante décadas imprudente também na região do Pontal, quando o MST invadia propriedades privadas, essa mesma revolta nós temos que ter, ou até mais, porque são instituições públicas, né? Então, invasão não dá para relativar, deixar isso parcialmente com o entendimento de que isso é natural. Não existe invasão que você justifique isso. Então, eu sou um radical de centro, Ricardo, eu assumo. Eu convivo com pessoas à esquerda, com pessoas à direita, e por ser um radical de centro, eu sinto que nesse momento o centro não está sendo ouvido. Porém, todos os extremos acabam convergindo para o centro. Eu vejo que o centro é natural. Então, e para aquelas pessoas que falam, vocês ficam em cima do muro, não. Se você analisar bem e trocar a palavra centrão por equilíbrio, todo mundo gosta de conviver e conversar com pessoas equilibradas. Só os radicais gostam de conviver com os radicais. Né? E mais um detalhe, nesse contexto todo, não é que eu não sou contra, eu sou favorável para que esses movimentos populares eles sejam críticos ao governo, seja um governo de esquerda, seja um governo à direita. É isso que constrói a democracia, Ricardo. Eu acho que é necessário, muito necessário. A única coisa que o político tem medo é de o povo organizado cobrando em cima. Então, tirando a parte dessa invasão que foi um exagero, que foi um erro, e não dá para deixar isso de maneira natural e nem deixar passar desapercebido, o povo na rua, organizado e cobrando o governo, eu acho extremamente saudável. E além disso, o direito de se pronunciar, de expor a opinião, de você se posicionar e ter a liberdade de você cobrar e falar que esse governo não está tão bom, é um direito natural do ser humano. Então, Ricardo, o resumo é esse. Cobrar sim, exigir sim, até porque é dessa maneira que o Brasil vai crescer, desenvolver e criar maturidade, criar casca, criar assim, um peso de uma nação de verdade. O Brasil estava... Se você pegar o Brasil do início dos anos 2000, a 2010, anos 90, era um país muito ingênuo, muito inocente, muito, sabe, deixava as coisas agir de maneira muito solta. Então, agora a gente está fazendo esse debate, esse discurso mais político no Brasil. E para finalizar, Ricardo, se você analisar, até os anos 90, 2002, digamos assim, todo brasileiro sabia a escalação da seleção brasileira de cor e salteado, e nem sabia que existia Supremo Tribunal Federal, e muito menos o nome de um ministro, né, do Supremo. Então, hoje nós sabemos todos os ministros e tem dúvida em relação à escalação da seleção brasileira. Eu vejo isso como uma coisa muito positiva. Agora, é claro que quando você coloca uma instituição como um Supremo em evidência, coisa que não tinha há 15, 10 anos atrás, você mexe com as vaidades. Né? Então, o Supremo Tribunal Federal é inegável que ele também assumiu um espaço que não existia antes, que é justamente esse também de fazer o controle do país, digamos assim. É lógico que os juristas vão dizer que é o guardião da Constituição, mas entre nós aqui, todo mundo já sabe que o STF ele é a terceira força hoje e ele quer disputar o tamanho de importância com o Congresso e com o presidente da República. Isso está evidente, isso é óbvio. Então, o equilíbrio disso eu acho saudável, Ricardo. Eu acho que a gente tem que, sim, se organizar, cobrar, ir para a rua, debater, reivindicar, mas tem o limite do bom senso, né? E o limite do bom senso é uma rampa que divide o eixo monumental ali, que é a esplanada dos ministérios, o gramado ali do prédio público, né? Eu acho que a rampa é o limite. Certo. E no caso dessa invasão no domingo, você acha que teve erro também do Ministério da Justiça, do ministro, do Flávio Dino, do Olha, governo Lula? com oito dias
de governo, é até difícil você cobrar alguma coisa de maneira mais consistente, né, Ricardo? Agora, é, a informação hoje no Brasil, ela existe de maneira, é fácil você conseguir as informações. Então, se você tinha uma, digamos, uma ameaça iminente de uma organização, de um movimento ir até Brasília em grande quantidade como teve, e de invadir os prédios públicos, é claro que houve falha. Então, se você tem uma ameaça, você devia ter feito um trabalho preventivo e ter cercado ali a esplanada e ter feito um trabalho. Só que é delicado, Ricardo, é muito delicado, porque a gente sabe que o governo que saiu do Jair Bolsonaro deixou muitos órfãos lá em Brasília, no espaço militar e também no espaço político. Então, as instituições estavam é, nas mãos do governo Bolsonaro. E quando você perde isso, você percebe também que as forças policiais, as forças militares, talvez não se esforçaram tanto para evitar o que aconteceu. As imagens mostram isso. Então, é muito delicado esse equilíbrio entre o poder pode fazer a manifestação, invadir o espaço e ver as forças que deveriam conter essa multidão, meio que deixando acontecer. Foi uma situação muito delicada assim, existem forças divididas também na segurança pública brasileira. Quem negar isso ou quem não quiser falar sobre esse assunto vai estar negligenciando uma informação importantíssima. A Polícia Militar, a qual eu tenho muito respeito e nunca tive nenhuma queixa a fazer, a Polícia Militar hoje nos estados ela é dividida. Boa parte dela é declarada Jair Bolsonaro e hoje eles não têm o presidente a qual eles apoiaram, que eles desejariam que estivesse no poder. Então, como que fica isso na questão, por exemplo, dos QGs, da ocupação dos QGs? Os militares falam que não é um espaço para intervir, que militar tem que atuar contra forças estrangeiras. E, de certa forma, está certo. Quem deveria cuidar dessa parte seria a Polícia Militar dos estados. Mas e aí? Cadê o comando? Quem vai comprar essa briga? Então, o Brasil é um pouco, sabe, ele é conivente também com esse tipo de coisa. Ninguém gosta de tomar uma atitude que talvez possa dar motivos para que outras sejam tomadas. Então, eu vejo assim, Ricardo, que as forças políticas, as forças de segurança, todas elas estão muito com receio de fazer uma atitude um pouco mais enérgica e você dá motivo para que um golpe ou um contragolpe ocorra no Brasil. Então, a gente está passando por uma situação muito delicada, a qual a nossa democracia corre, sim, um risco institucional, como já aconteceu ontem, né? Ontem foi a prova disso. Perfeito. Para a gente fechar, Fábio, com relação ao governo aqui do Tarcísio de Freitas, em São Paulo, né, como que será a posição do MDB? Eu sou muito otimista em relação ao governo Tarcísio. Eu vejo que ele é um tipo de gestor público, não é nem político, porque ele é gestor público na essência da palavra. E um dia, Ricardo, com todo respeito, eu vou falar isso, o tucanato em São Paulo iria acabar. Tanto que acabou agora, né? Então, e eu vejo que essa transição entre um período de 28 anos do PSDB para um governo não político foi muito bom. Eu acho que se pudesse escolher alguém para fazer essa transição entre a era do PSDB, a era tucana em São Paulo, para um outro governo, foi perfeito. O Tarcísio eu vejo com bons olhos um governador, um gestor muito responsável, muito centrado nas palavras, que não entra em bola dividida e não tem por que causar polêmica num momento como esse do Brasil. E eu vejo ele com uma grande liderança. E mais um detalhe: ele sentou na cadeira de governador com 30 bilhões em caixa. Isso é maravilhoso para um gestor. Todas as contas pagas e 30 bi de caixa para fazer investimento. Então, e somando isso com a experiência que o Tarcísio tem e com o caráter que ele demonstra ter, eu acho que é a combinação perfeita para a gente ter um excelente governo em São Paulo. Eu estou muito otimista mesmo em relação a isso. Muito bem, Fábio Sato, empresário e presidente do MDB aqui em Presidente Prudente. Obrigado pela conversa, pelo papo aqui no nosso Jornal da Manhã.
edição aqui Valeu. da Nosso Presidente Prudente. Valeu, Ricardo Veiga. Um abraço para todos da Jovem Pan de Prudente.